Começar, Hércules. Obrigado. Então, À vontade. Tá gravando já, né? Pronto. Bom dia a todos. Meu nome é Hércules. Eu sou residente do segundo ano da residência de hematologia do Hospital Universitário Walter Cantillo. Hoje eu vou falar um pouco sobre linfoma de Hodgkin e a aplicação desses novos métodos de análise celular, chamado análise de célula única. Antes de começar especificamente sobre o artigo, eu vamos falar um pouco sobre a história da doença de Hodgkin e fornecer um pouquinho principalmente para os internos, para os residentes de clínica, sobre a doença, né, e sobre os desafios que ela apresenta. Ela foi inicialmente descrita no início do século XIX, quando Thomas Hodgkin, que era um patologista, né, ele fazia as necrópsias do hospital do Guy's Hospital em Londres. Ele viu 6 casos que tinham uma aparência semelhante, né? Linfonodomegalias e esplenomegalia. Tinha um caso adicional, descrito por Caswell, que ele compilou e fez uma publicação que foi apresentada lá em 1832 sobre esses casos. Ele levantou a hipótese que até então parecia algo inovador, né, que seria uma doença primária dos linfonodos e do baço, e não uma esplenomegalia, uma linfonodomegalia reacional a algum agente infeccioso. A etiologia da doença permaneceu incerta por muitas décadas, né, por mais de um século, até ter melhor descrição. Lembrando que essa primeira descrição ela foi feita pela macroscopia, né, pelos achados da autópsia. E aí, no início do século XX, 2 pesquisadores independentes, né, Sternberg e Reed, eles fizeram uma descrição mais detalhada da doença de forma histopatológica, né? Olharam as lâminas através da microscopia e encontraram essas células binucleadas características, que hoje ganham o nome de célula de Sternberg-Reed. Sternberg ele achava que era uma doença infecciosa e Reed achava que era uma doença neoplásica. Isso permaneceu como um debate, né? Em 1926 chegaram a fazer uma revisão dos casos publicados por Hodgkin, porque os espécimes analisados lá no século XIX ainda eram preservados no museu. E aí, dos 6 casos descritos, 3 eram de linfoma de Hodgkin, tinham a histopatologia característica. Um era um linfoma não Hodgkin, um era tuberculose e um era sífilis. Então, eles continuaram pesquisando se tinha algum agente etiológico implicado, alguma micobactéria, se haveria algum vírus implicado. Mas nos anos 60, a partir do advento da citogenética, eles conseguiram demonstrar que era uma doença neoplásica, porque tinha aneuploidia e tinha clonalidade. Só que, uma vez demonstrado que era uma doença neoplásica, surgia a dúvida de onde vinha essa célula. Se seria um linfócito ou se seria algum outro tipo de célula da hematopoese. E aí, quando se tentava fazer um estudo mais amplo sobre essas células, você tinha uma limitação técnica, porque as células tumorais elas correspondem a apenas 1%, 1 a 5% do volume tumoral. E o grande volume das massas biopsiadas, são células normais com uma função patológica, né? São linfócitos, histiócitos, que não vão ter as características neoplásicas para serem descritas. E aí, nos anos 90, foram realizados estudos com micromanipulação. Aí, na imagem, é uma foto do estudo original, onde ele marcou com CD30, com anti-CD30, na verdade, que é um dos marcadores que são expressos nas células do linfoma de Hodgkin, e ele conseguiu extrair somente a célula que era CD30 positiva. A gente vê aí antes e depois da extração por micromanipulação. E aí, a análise do material genético dessa célula mostrou que se tratava, na verdade, de um linfócito B, pela análise da região do gene da imunoglobulina,
e que não só era um linfócito B, como B do centro germinativo, né, com a função totalmente desviada, assim. Ele expressa, no linfoma Hodgkin clássico, ele expressa o CD30, o CD15, e perde a expressão do CD20, por exemplo, que é um marcador clássico de linfócitos B. Então, somente nos anos 90 nós tivemos um esclarecimento maior sobre qual a célula que causa o linfoma de Hodgkin, ou seja, mais de 150 anos depois da primeira descrição da doença. E aí, diante desse desafio imposto para elucidar a fisiopatologia da doença de Hodgkin, que esse artigo vem explorar através desse novo método, né? Que é a análise de célula única. Hoje em dia, essas ferramentas oferecem uma caracterização ampla das células neoplásicas, né? Eles conseguem investigar o DNA, o RNA transcrito, as proteínas e a epigenética da célula. E aí ele dispõe de várias tecnologias que são relativamente novas e que podem fornecer uma grande quantidade de informações, né? Os métodos que serão mais abordados durante o artigo é a citometria de massa, que tem conhecido com esse termo CyTOF, e o sequenciamento do RNA de célula única, associado também à multiplexação de imagem. A gente vai descrever um pouco esses métodos em seguida, bem como descrever os achados que foram conseguidos através desses métodos. Um dos grandes desafios que se tem ao analisar essa célula, essa neoplasia, é sobre o método que a gente vai utilizar, né? A gente pode utilizar tanto biópsias líquidas, no caso sangue ou aspirado medular, quanto suspensão de células desagregadas. Através desses métodos, que vai ser principalmente a citometria de massa e o sequenciamento de célula única, do RNA de célula única, a gente pode avaliar milhares de produtos de transcrição simultaneamente, mas nós perdemos muitas informações. Já os tecidos íntegros dos produtos da biópsia, nós podemos fazer a citometria de massa por imagem multiplexada após identificação celular baseada em DNA, e aí a gente vai preservar mais informações. No caso, vai haver a preservação da conformação espacial dessas células ao longo do tumor, e nós teremos também uma maior informação acerca das interações célula-célula dentro do microambiente tumoral. Mas haverá uma limitação da quantidade de informação que você consegue extrair. O artigo ele coloca uma imagem que é ilustrativa sobre esses métodos. Por exemplo, nas análises de célula única usando amostras dissociadas, nós conseguimos avaliar o sequenciamento genético, a expressão proteica, acesso à filogenia, ou seja, a origem dessas células, mas, por exemplo, o sequenciamento de RNA de célula única, ele pode ver até dezenas de milhares de genes simultaneamente. Claro que isso vai depender de uma capacidade de processamento, principalmente da parte de bioinformática, muito grande, para você conseguir extrair informações úteis dessas 20 mil aquisições simultâneas, que é um grande desafio estatístico na informática. Por outro lado, os métodos de análise espacial, né, que vai ser essas imagens multiplexadas, você vai manter a histologia do produto que você adquiriu e vai conseguir avaliar a interação célula-célula e vai conseguir ter uma informação espacial dessas aquisições, né? Mas existe uma limitação, já que você consegue ter apenas algumas dezenas de marcadores simultâneos, mesmo nos métodos mais avançados. Uma das grandes limites hoje em dia que se tenta investir nessa área é tentar utilizar essas imagens multiplexadas, ou seja, tentar encontrar a análise de célula única em imagens
em produtos já parafinizados, né? Naqueles blocos de material orgânico, né, que são retirados na biópsia, que são conservados, são feitas as análises histológicas e imunistoquímicas, e aí hoje em dia se tenta fazer análises cada vez mais amplas utilizando esses métodos de análise de célula única, porque principalmente para estudos populacionais é muito difícil você ter uma aquisição regrada, né, já que os centros esses recursos são recursos de última geração, estão pouco disponíveis nos centros de menor porte ou nos países mais periféricos. Então, o acesso às amostras parafinizadas faria com que esses estudos retrospectivos ou prospectivos tivessem um grande volume de pacientes incluídos, né? Enquanto essas amostras a fresco, elas têm uma limitação espacial mesmo. Então, esse é uma das limitações dessa análise hoje em dia. Só um instante. Pronto. Continuando. Quando nós aplicamos essa análise de célula única no câncer linfóide, nós vamos aplicar um conceito de que não só a célula de origem da neoplasia é importante no desenvolvimento de terapias. A compreensão do microambiente tumoral em que ela está inserida também é importante. E aí, recentemente, houve um grande salto na imunoterapia, nos inibidores de checkpoint e no desenvolvimento de receptores quiméricos de antígeno, né, nas células CAR-T. Isso mostra que o conhecimento da biologia, da fisiopatologia das neoplasias se torna ainda mais importante, já que tanto alvos na célula, que podem ser alvos de imunoterapia, quanto métodos de utilizar esse microambiente tumoral contra a célula neoplásica, que aí é um pouco do que a gente vai explicar sobre os inibidores de checkpoint, são importantes para desenvolver tecnologias mais eficazes no tratamento dessas doenças. Outro fato importante é que nós vemos na prática clínica que os pacientes com uma mesma neoplasia têm comportamentos muitas vezes muito diferentes. Todos nós já vimos linfomas que têm a mesma classificação histológica e imunistoquímica, mas que têm comportamentos extremamente agressivos e outros que tendem a um comportamento mais indolente. O estudo desse microambiente tumoral, o estudo de marcadores prognósticos associados às células neoplásicas, eles podem trazer mais informações acerca da classificação e sobre o comportamento dessa neoplasia, né? E explicar um pouco essa variabilidade interpaciente e intrapaciente também. No caso dos estudos prévios realizados sobre o microambiente tumoral, foram estabelecidos correlações clínicas sobre alguns componentes desse microambiente, além da caracterização das células neoplásicas. Macrófagos associados a tumor, células T, regulatórios e citotóxicas, elas estão amplamente implicadas nos desfechos clínicos dessas neoplasias. E quando nós vamos fazer estudos imunistoquímicos, por exemplo, sobre essas neoplasias, nós conseguimos marcar usar apenas um marcador por cada vez, e também a gente não consegue avaliar subpopulações menores. Por exemplo, quando nós usamos um CD20, um CD30 e observamos a lâmina, a gente vai ver a distribuição desse marcador na histologia, mas nós não conseguimos individualizar subpopulações com um marcador único. Quando são realizados múltiplos marcadores simultâneos e se consegue gerar uma imagem ou um dado acerca de cada célula, de cada subpopulação específica, é quando se estabelece esse termo de análise de célula única. Por exemplo, uma das aplicações seria no estudo das células B dentro do centro germinativo. Hoje em dia nós temos, por exemplo, existe um marcador do centro germinativo, como é o CD10,
mas ele marca de uma forma muito inespecífica populações que são muito heterogêneas, que têm diversos graus evolutivos dentro de um mesmo grupo populacional. E aí, elucidar melhor essa população de células B poderia ter impactos tanto na classificação, quanto na predição de resposta, quanto na elaboração de tratamentos contra neoplasias desse grupo, né? Quando nós avaliamos, por exemplo, as células T regulatórias do microambiente tumoral, se levou ao surgimento de alguns alvos terapêuticos. Aqui é ilustrando um pouco dois alvos farmacológicos. Um é o PD-1, que ele funciona inibindo a ação da célula T citotóxica, e aí a inibição desse fator vai levar à morte celular, morte da célula neoplásica, por uma célula T endógena, que vai começar a reconhecer essa célula tumoral como estranha, né, e vai fazer um mecanismo imune de destruição dessa célula, e não por citotoxicidade direta do fármaco. E aí, como exemplo, a gente tem o nivolumab. O CTL4 é outro alvo que vai promover esse escape imune da célula tumoral. Existe já a droga, ipilimumab, que vai inibir esse CTLA4 e vai soltar, entre aspas, né, usando um termo mais simples, vai liberar essa célula T ativa para destruir a célula tumoral. Isso foi possível graças ao estudo não da célula neoplásica em si, mas do microambiente tumoral em que ela está inserida. O linfoma de Hodgkin é um dos protótipos da ação dessas drogas que pertencem à classe dos inibidores de checkpoint, já que existe uma evasão imune importante e uma hiperexpressão desse PD-1. Os primeiros estudos com célula única no linfoma de Hodgkin pode se atribuir àqueles primeiros estudos realizados lá na década de 90, com a micromanipulação das células, o estudo genético através do RT-PCR e a elucidação sobre a origem da célula de Redi-Steinberg. Em 94, Coopers isolou pela primeira vez a célula de Hodgkin-Redi-Steinberg e analisou o rearranjo do gene variável da imunoglobulina, comprovando a origem clonal, e já em 96, Kanzler reportou as mutações somáticas no gene VH, sugerindo que o linfoma de Hodgkin é derivado de células B do centro germinativo. E aí a hipótese é que a célula tumoral é uma célula B mutada que recruta e reeduca o microambiente tumoral, criando um ambiente um nicho imunossuprimido onde ela consegue se proliferar e evadir o sistema imune. O estudo genético dessas células neoplásicas mostrou a ativação constitutiva do gene da via NF-κB e a mutação nesses genes, NF-κBIA e TNF-AIP3. Essas mutações são principalmente presentes nos pacientes que são negativos para o EBV, ou seja, o vírus ele tem um papel importante em alguns subtipos do Hodgkin, mas quando não há o vírus, existem mutações somáticas, né, que vão levar à ativação constitutiva dessa via. E a mutação desse gene SOX1, que é SOCS1, né, diferente do SOX do manto, né, que é SOX1, e leva à ativação constitutiva da via JAK-STAT, que vai levar a um aumento da proliferação celular e o desenvolvimento da neoplasia. E aí, aqui é uma imagem descrevendo um pouco a fisiopatologia da célula do linfoma de Hodgkin, né? Que na verdade é uma célula B do centro germinativo que escapa à apoptose,
tem mutações intrínsecas que vão levar a um ganho de proliferação, que vai haver esse recrutamento de células do sistema imune, principalmente linfócitos T regulatórios, que vão formar isso que se chama roseta. Eles vão ficar ao redor da célula de Hodgkin, protegendo, causando essa evasão da célula da imunidade natural. E aí, com isso, nós vamos ter alguns daqueles marcadores que levam ao câncer, né? Que é tanto o ganho proliferativo pela ativação da VNF-κB, quanto a evasão do sistema imune. Um dos métodos atualmente utilizados para a análise de célula única é o CyTOF, né, que é a citometria de massa. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar, eu já tinha ouvido falar em espectrometria de massa e citometria de fluxo, mas esse método parece unir um pouco esses princípios. Na citometria de fluxo convencional, os fluorocromos eles têm uma limitação, porque as ondas que são emitidas pelos fluorocromos, eles podem ter uma sobreposição. Isso limita a quantidade. Mesmo os canais, os métodos experimentais, os aparelhos mais modernos, eles chegam a aproximadamente 20 análises simultâneas. E a maioria daqueles comercialmente avaliáveis, aqueles que são disponíveis comercialmente, né, que nós utilizamos na prática clínica, eles têm 8 marcadores simultâneos, por exemplo. A citometria de massa, ela parte de um princípio de que no lugar de usar um fluorocromo, você vai usar algum metal, algum daqueles elementos da tabela periódica que não são comumente encontrados nos tecidos biológicos, e aí um deles são os latanídeos, que são aquela linha de baixo da tabela periódica, que a gente não assim, eu pelo menos nunca tinha visto assim a aplicação clínica daquilo. E quando você marca um anticorpo específico com esse metal, você consegue fazer uma espectrometria de massa dessa célula, e você consegue ver quando ela está marcada por esse metal, aqui é um exemplo. Nós temos vários isótopos desses elementos da tabela periódica, e que eles podem chegar a cerca de 45, 50 marcadores simultâneos. Ou seja, você vai ter 50 anticorpos distribuídos numa célula que vão te dar informação simultânea sobre ela. E aí você pode usar qualquer alvo proteico, que os CDs tradicionais, né, o CD30, CD15, quanto métodos mais apurados para ter uma descrição melhor dessa célula. Com isso, você vai ter uma descrição muito mais aprofundada, né? Você vai ter cerca de 50 informações simultâneas sobre essa célula, e aí você vai ter subpopulações, e a partir disso aí você pode inferir a participação delas dentro desse microambiente tumoral. No caso, o primeiro pesquisador a utilizar o CyTOF no linfoma de Hodgkin clássico foi o Seda, em 2018. Ele encontrou uma abundância de linfócitos TCD4 efetores terminalmente diferenciados, com essa polarização TH1, e também encontrou uma alta expressão de PD1 nesse grupo, que é um alvo terapêutico. Ao contrário dos tumores sólidos, no linfoma de Hodgkin, a interação relacionada ao PD1 está restrita ao MHC classe 2, e aí se levantou essa hipótese de que o MHC classe 2 é um preditor de resposta ao nivolumab. E numa análise através da citometria de massa de pacientes inscritos nesse estudo de fase 2, que foi o Checkmate Trial 205, eles viram que células NK ativadas e linfócitos com esse perfil de expressão, né, que é CD3 negativo, CD68 positivo, CD4 positivo e GRB positivo, estão associados a resultados favoráveis com o uso dos inibidores de checkpoint.
A diversidade dos receptores de células T, né, do TCR, também são associados com uma melhor resposta aos inibidores de PD-1. Aqui. Pronto. Por outro lado, a OC foi o primeiro a descrever o linfoma de Hodgkin através do sequenciamento de RNA de célula única. Tentando fazer uma descrição, eu não encontrei uma ilustração muito didática sobre esse tipo de sequenciamento, mas é basicamente isolar células desse meio líquido, adicionar marcadores que eles chamam de código de barras, ou seja, individualizar essas células e fazer análise genética dela individualmente. Ou seja, a cada código de barra deles associar um estudo genético através do PCR. Com isso, você consegue estudar até 20 mil genes em cada célula e vai ter uma informação muito rica nessas amostras. Quais foram os achados dele nesse estudo, né? Nos linfomas de Hodgkin, existe um aumento dessas células T que são positivas para esse marcador LAG3. São células regulatórias tipo 1. Então, isso vai contribuir para a função imunossupressora do microambiente tumoral. Isso aqui estabeleceu esse antígeno, o LAG3, como um possível alvo terapêutico. O linfoma de Hodgkin rico em linfócitos, que é um dos protótipos do estudo das células do linfoma de Hodgkin, né? Ele tem uma abundância de linfócitos B naive, né, virgens, e um subgrupo de células T helper com alta expressão de CXCL13 e de PD-1. A interação desse marcador CXCL13 e do CXCR5 é alvo de estudo hoje em dia, já que foi identificado no linfoma de Hodgkin uma população de linfócitos T que são positivos para CD4 e PD-1, e também são positivos para CXCL13 sem expressar o CXCR5. Esse achado é semelhante a um achado já descrito no câncer de mama. Então, ele pode ter relevância no microambiente tumoral, na progressão da neoplasia. Já as tecnologias que usam as tecnologias que usam a histologia intacta no linfoma de Hodgkin clássico, ele, no caso, descreveu estudos realizando a imunistoquímica multicolor e a imunofluorescência multicolor, né? Eles usaram 4 a 7 marcadores simultâneos em amostras de linfoma de Hodgkin clássico. Os achados é que houveram macrófagos expressando ligantes de PD-1 e eles tinham uma relação espacial com as células T que eram PD-1 positivo e as células de Lichtenberg. Patel encontrou essa abundância de células CD4, CD8 e CTLA4 positivos no linfoma de Hodgkin, além de células de Lichtenberg, que eram positivas para CD86, e bem como macrófagos expressando o ligante do CTLA4. E aí, um dos grandes achados desse estudo é que células T que eram positivas para o CTLA4, que é o alvo terapêutico do ipilimumab, não coexpressavam PD-1, que é o alvo terapêutico do nivolumab. Então, se interroga se há sinergismo no uso dos seus inibidores, podendo associar 2 inibidores de checkpoint com benefício clínico. Claro que isso é uma hipótese ainda primária, né? Isso é uma observação histológica, deve haver os estudos de fase 1, 2 e 3 para comprovar o benefício dessas drogas usadas de forma conjunta. A imunofluorescência, no caso, aplicada no linfoma de Hodgkin rico em linfócitos, confirmou a coexpressão dos antígenos PD-1, CXCL14 e CD4
nas células TFH-like do linfoma de Hodgkin. A análise espacial da distribuição dessas células mostrou a formação de rosetas ao redor da célula de Lichtenberg, e elas tinham esse fenótipo, né, de PD1, CXCL14, CD4. A abundância desse fenótipo e da formação dessas rosetas foi associada a uma pior PFS, né, a sobrevida livre de progressão nos pacientes estudados. No entanto, hoje em dia, ainda não se conseguiu fazer a medicina translacional, né? No caso, levar esses achados histopatológicos para a prática clínica. Ainda precisa se estudar esse biomarcador como alvo terapêutico prognóstico, né? E também foi identificada a associação das células de Lichtenberg expressando o MHC tipo 2 com os linfócitos positivos para o FOXP3, e as células de Lichtenberg que não expressam MHC tipo 2 foram associadas com os linfócitos T regulatórios tipo 1, LAG3 positivos. Isso aqui ainda não tem aplicação na prática clínica, mas são possíveis alvos terapêuticos futuros. O artigo ele colocou essa imagem para ilustrar os achados, né? No caso, no estudo das células T helper e das células B, se vê a expressão do PD1 e a imunossupressão que isso causa no microambiente tumoral, levando ao escape, à evasão dessas células neoplásicas. E a interação entre CXCL13 e CXCR5 como algo hiperexpresso dentro desse microambiente tumoral, ainda sem alvo terapêutico. No estudo das células T regulatórias, nós vemos aqui as células de Lichtenberg que expressam MHC tipo 2, tendo essa formação, essa abundância de células que são positivas para FOXP3, e nas células que não expressam o MHC tipo 2, a expressão dessas células T que são positivas para o LAG3. Já foi desenvolvido um inibidor, um anticorpo monoclonal que age inibindo o LAG3, mas ainda sem relação com sem aplicabilidade clínica ainda definida. No caso, no estudo das células mieloides, nós vemos nas células apresentadoras de antígeno a expressão do PDL1 e do CTLA4, que são alvos terapêuticos. No caso, o inibidor do CTLA4, que é o ipilimumab, e o inibidor do PD1, que é o nivolumab. E o estudo ainda prossegue com outras células, né, como a expressão do BCMA pelas células de Hodgkin e do CD30, que são alvos terapêuticos possíveis também, mas ainda sem estudos clínicos mostrando aplicação. Hoje em dia, o grande enfoque dos estudos clínicos randomizados é a aplicação dos inibidores de PD1, os inibidores de checkpoint. Alguns estudos recentes mostraram benefício na utilização desses inibidores já na primeira linha, e alguns protocolos já propõem uma terapia sem quimioterapia, uma terapia oncológica, né, chemo-free, né, sem quimioterapia citotóxica, que seria utilizando a associação de inibidores de checkpoint com anticorpos monoclonais, como o brentuximab, o CD30. Ainda em investigação clínica, né, ainda não foram incorporados no tratamento do linfoma de Hodgkin. O tratamento padrão, na grande maioria dos centros, é o ABVD, que é basicamente quimioterapia citotóxica, com excelentes resultados. E o uso desses anticorpos monoclonais, ele está restrito para os casos recaídos ou refratários. Os anticorpos monoclonais anti-CD30 foram incorporados na primeira linha, depois de estudos que mostraram a associação dele com AVD, né, que é o brentuximab com AVD, e que mostrou ganho de sobrevida livre de progressão. Mas
existem aspectos, principalmente econômicos, associados à incorporação desse tratamento na primeira linha, já que ele não mostra um ganho tão grande de sobrevida. Isso deve ser discutido posteriormente, né? Então, nas perspectivas futuras, o que o trabalho propõe, né, que a elucidação do microambiente tumoral já possibilitou o desenvolvimento de alvos terapêuticos, dentre eles o PD-1, o CTLA-4 e o LAG-3, e a expansão desses métodos de análise de célula única pode levar também a preditores de resposta e elucidação dos mecanismos de resistência e de evasão às terapias atuais, levando a melhor compreensão da biologia do linfoma de Hodgkin. Era basicamente isso que eu tinha a apresentar. Obrigado. Obrigado, Hércules. Excelente apresentação. O objetivo era, se você puder descompartilhar, eu te agradeço, para a gente poder conversar. O objetivo era que a gente trouxesse uma melhor compreensão, né, desse conhecimento que vem se tendo do linfoma de Hodgkin ao longo desses mais de 150 anos aí, né, como você colocou muito bem. E uma coisa, acho que talvez, assim, a princípio a gente acha que tudo isso é muito fosforilante, mas é baseado em cima desse conhecimento, dessas pesquisas, é que a gente conseguiu evoluir e conseguiu ter opções de drogas, né, que não são quimioterápicos para tratar esses pacientes. Então, acho que aí surgem várias colocações. Tem uma coisa que você colocou que eu achei muito interessante, que é no linfoma com predominância linfocitária, que classicamente a gente sabe que é CD20 positivo e que você pode inclusive usar o rituximab, né, como associado à quimioterapia, ou à BVD, a expressão do PDL1, né? E me ocorreu, eu nunca li isso, mas me ocorreu se alguma citação sobre esses doentes teriam uma melhor resposta com o resgate, com um inibidor de checkpoint, né, por essa expressão mais acentuada, principalmente com linfócito CD4 T helper. Você chegou a ver alguma coisa e faz alguma menção a isso? Não, na verdade, assim, a proposta do autor era fazer mais uma revisão biológica, então ele não se Não ateve a discute resultados tratamento, né? de tratamento, isso. Mas me ocorreu isso e até acho que, porque assim, apesar de que acho que a Ci ainda está aqui, deixa eu só ver se ela está com a gente, né? A Ci e a Renata estão aqui, que são duas médicas do serviço que são do ambulatório de Hodgkin. Não sei se a Ci quer falar um pouco sobre isso, a Ci, sobre predominância linfocitária, sobre a experiência, os resultados. Se você puder fazer algum comentário, ou mesmo a Renata, se puder, eu agradeço. Não sei se elas estão me ouvindo. Assim, ótimo. Fernando, não sei se você está me escutando. Estou ouvindo bem. Bom dia, Assi. Pronto. Muito bom estar com você aqui. Bom dia. Antes de mais nada, parabéns, excelente apresentação. Quiséramos nós ter acesso a um estudo mais rico do ponto de vista biológico, mas tudo que vai para frente traz a esperança de que um dia isso vai ser utilizado e incorporado na prática clínica. Com relação à pergunta do Dr. Fernando, a gente tem, sim, utilização do CD20, mas eu não tenho uma compilação separada. A última compilação que nós temos, que foi, inclusive, capitaneada pela doutora Helena, é de 2015 ainda. Ou seja, nos últimos quase 7 anos e meio agora, nós não temos compilação com separação do protocolo recebido, né? E alguns pacientes a gente tem, inclusive, o R-CHOP realizado. Hodgkin tratado com R-CHOP. Né? Mas nós não temos
Só para eu separação... entender, desculpa, assim, me perdoa a interrupção. Só para eu entender, esse Nada. R-Shop foi tratado em algum momento porque achou-se que era não-Hodgkin, é isso? Não, não, não. Na realidade, ele não foi iniciado, porque você sabe que o nosso funcionamento, a gente tem o internamento, depois o paciente vai para o ambulatório dos residentes e depois ele é redirecionado para os ambulatórios de origem. Né? Uhum, isso. Então, essa paciente já chegou fazendo R-Shop, né? Agora, vale ressaltar que ela não tinha o linfoma de Hodgkin, ela tinha o rico linfócitos, né? E ela já vinha sendo tratada com R-Shop e ela está em remissão completa até agora. Uhum, perfeito. Ok, Agora, deve ter tido alguma particularidade, eu não me lembro exatamente qual. Isso, eu também não me recordo. Aí É, teria que levantar, e principalmente perfeito. levantar subgrupos, né? Nós já tivemos esse estudo realizado dos pacientes CD20 positivo, mas não separados por protocolo. Tá. Eu queria aproveitar o gancho e que a professora Helena está aqui com a gente. Certamente eu vou pedir para ela falar, mas achei que era interessante vocês iniciarem, talvez para a gente buscar aí um estudo, doutora Helena, com uma subanálise desse, qual é o percentual, qual a incidência, né, dos linfomas CD20 positivo, Hodgkin CD20 positivo. É uma pergunta que me ocorreu ao longo dessa apresentação do Hércules e que eu, de fato, eu não sei se a senhora tem essa informação, se tem pelo menos assim uma ideia. Mas desculpe interromper assim. Bom dia, Cia. É um prazer te escutar. Bom dia, Fernando. Bom dia, Bom dia, doutora Helena. Bom dia. A primeira coisa que eu queria era agradecer o Hércules pela tranquilidade com que ele apresentou esse trabalho. E se eu tivesse que fazer um comentário, assim, eu dizia assim, que foi um trabalho lindo. E que ele está longe da gente, longe dos nossos conhecimentos, até das nossas possibilidades, mas muito bonito e, como você disse, cheio de esperança, né? Um dia, eu não sei se eu chego, mas vocês vão chegar lá. Então, é o seguinte, Fernando, nós temos esse levantamento, eu teria que olhar. Eu não vou me queixar mais uma vez da pandemia, que eu acho assim até meio ingrato isso, mas com a pandemia realmente eu parei tudo. E ela, como a se diz, até 2015 a gente tem tudo organizado. Eu tenho um pouco até 2018 que a gente poderia ver. E quem sabe eu tenho coragem e vamos ver esses aí, separar esses. É porque seria um estudo muito legal, né? É uma pergunta que me ocorreu e eu acho que seria legal responder. Pode, por favor, assim. Assim, eu adoro lhe escutar, porque você que está no batente e sabe das coisas. Me diga. Não, quando o Hércules estava falando, eu aqui pensando e vindo na cabeça pacientes específicos em que tudo vai ruim, né? E essa compreensão da biologia, especificamente da troca com o microambiente tumoral, com certeza repousa a resposta aí. Né? Nós aqui ainda não chegamos lá, mas se Deus quiser, caminha para esse sucesso. E apesar de alguns estudos estarem bem longe de serem aplicados, né, como o próprio Hércules falou, comentando o trabalho, não existe ainda a medicina translacional, mas o objetivo é chegar lá. Então, aí eu me via na cabeça cada um daqueles recidivados, refratários, em que nada funciona. Mas com certeza, doutora Helena, rever por grupos é importante, porque o que a gente vai fazendo e as respostas que temos nos fornecem muitos dados importantes para o futuro. Perfeito. Renato, por favor, Renato.
Pois é, eu queria só acrescentar, assim, dos pacientes que a gente acompanha, que são adultos jovens com Hodgkin, eu não vi nenhum com diagnóstico com né, muito menos usando monoclonal, mas a gente já teve pacientes que foi optado por começar no ambulatório também, ainda o acompanhamento ao diagnóstico, começar o uso do brentuximab com AVD. Era um paciente que tinha doença disseminada, e ele respondeu muito bem e ainda está em remissão, depois de 2 anos sem tratamento. Então, a gente já começa a ver... Por favor, Renata, por que foi essa decisão? Eu não entendi, desculpa. Eu acredito que foi a mesma resposta da doutora Cia. Isso geralmente não está muito justificado no prontuário, mas acredito que foi pela a característica. Era doença muito disseminada, não tinha uma lesão bulk, assim, você tinha muita doença, mas eram nódulos pequenos. Então, acho que pela característica sistêmica da apresentação, eles optaram por essa escolha de tratamento. Perfeito. E a resposta foi boa. Era um paciente jovem, ele era muito ansioso, então acho que como ele remitiu muito rápido, isso terminou sendo bom para ele de uma maneira geral, assim. Eu não poderia dizer se ele não teria tido também a mesma resposta só com a BVD, né? A gente não tem como ter essa certeza de que essa diferença. Mas o que realmente fica muito evidente é que isso é uma coisa que já é uma realidade. A gente sabe que em serviços privados, em alguns momentos, se opta por começar já com a associação desses monoclonais no tratamento. E uma outra coisa também que o senhor tinha perguntado, eu não tenho nenhuma evidência, assim, com pacientes não clássicos, como foi a pergunta, mas eu já tenho visto, comentando bastante sobre essa questão do uso dos inibidores checkpoint, eles poderem proporcionar uma maior sensibilidade tumoral à quimioterapia. Então, pacientes não eram quimiosensíveis a um determinado quimioterápico, como a gemcitabina, depois são expostos novamente e apresentam uma resposta favorável. Então, já tem algumas coisinhas descritas sobre isso. Então, eu acho que essas medicações, elas podem mudar, né, a resposta. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa pesquisa básica, né, que de certa forma está distante, ela é fundamental para nós, até na aplicabilidade clínica, e a melhor compreensão da importância do microambiente e do manejo e do que acontece na parte da imunidade celular, propriamente dita, ou mesmo humoral, e dos linfócitos, isso aí é a base dessa evolução que a gente está vivenciando. Então, essa é uma questão. Outra coisa que eu queria colocar e aí fica a interrogação, se um indivíduo com linfoma CD20 positivo, predominância linfocitária, que não responde à primeira abordagem, que em tese é para ser um número muito pequeno, se o resgate com essa expressão do PDL1, resgate com PDL, com nivolumab, ou mesmo pembrolizumab, seria uma opção interessante. Aí é uma interrogação minha. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante é a história da expressão do CTLA4, né? Que é um dos inibidores de checkpoint que não está muito envolvido diretamente, mas que também está envolvido, como o Ercos mostrou, nesse subtipo. E até a possibilidade, por exemplo, da associação de pembrolizumab com ipilimumab, que é um novo inibidor de checkpoint, trazendo uma compreensão da história da quimioterapia, do quimio-free, né? De você ter livre de quimioterapia, né? Você fazer um tratamento somente imunoterápico. Óbvio que isso, do ponto de vista da nossa realidade hoje, não existe, tá? Isso está a nível de estudo clínico, mas que, de fato, eu não vejo isso como uma coisa impossível de acontecer no futuro, tá? Eu acho que, na medida em que a gente ganha experiência com essas drogas e entende também o que é que elas provocam, né, no indivíduo, em termos de efeitos colaterais e consequências, eu acho que talvez avaliando o risco-benefício, porque quando a gente raciocina que quimioterapia e radioterapia, que ainda se usa, tem toxicidade e tem efeitos tipo segunda neoplasia, eu acho que a gente não pode descartar isso totalmente do nosso horizonte, tá? Então, é uma coisa que eu acho que era importante falar. E
Eu não sei, Hércules, se você chegou, eu sei que o artigo cita alguma coisa de Carticel no Hodgkin. Eu não sei se você quer falar um pouco que ele citou. Parece um Assim, contrassenso, mas existe. assim, ele não discorreu sobre, na verdade, o artigo. Ele não descreveu nem os alvos terapêuticos possíveis sobre para o CAR-T. Tá. Eu queria comentar que tem poucos estudos em andamento para CAR-T em Hodgkin. Inclusive, um deles foi apresentado no Oeste no final do ano passado. E assim, é uma engenharia. É uma engenharia que a gente fica sem muito até difícil a compreensão, mas que existem tentativas de usar CAR-T para Hodgkin. O que eu acho muito importante no Hodgkin, aí eu passo a palavra para a doutora Helena, para a Si, para a Renata, é que é uma doença com muitas possibilidades de linhas de tratamento, né? De entendimento, né? Um negócio que essa coisa dos inibidores de checkpoint, para mim, e até o anti-CD30 mesmo, ela foi muito é revolucionária, né, no tratamento. Mas existem alguns estudos com CAR-T em Hodgkin também. Apesar de ser uma doença B, né, com uma característica, como o Herpes mostrou, muito diferente do linfoma não Hodgkin, né, por toda a sua biologia, mas ela tem essa complexidade. Então, eu deixaria aí esses minutos finais aí para ouvir os comentários da doutora Si, da doutora Renata e da doutora Helena. Fernanda, eu quero fazer um comentário, mas eu quero, assim, especificamente para o Hércules, que ele falou esse histórico inicial, eu achei muito bonito, Hércules. Eu acho que isso enriquece a apresentação. E quando nós começamos aqui, o Fernando vai me permitir, a Cia, contar isso, nosso primeiro caso registrado foi em torno de 1959, 1960, quer dizer, não vai 150 anos, mas vai mais de 50. E nessa época a gente classificava o Hodgkin como era granuloma e sarcoma de Hodgkin. Foi sarcoma, já era ruim, né? Aí depois foi evoluindo até chegar a essa maravilha que você está contando. E assim, por falar em história, eu queria só dar uma palavra sobre o Thomas Hodgkin. Ele era um médico inglês muito humanitário, conhecido pelo espírito humanitário dele. E depois desses estudos, ele resolveu ir para a Índia, trabalhar lá. E tu pode imaginar nessa época, né? Como é que era a situação. E foi lá que ele faleceu, ele fez uma infecção gastrointestinal, foi hospitalizado, mas não teve recurso, ele faleceu lá. E é uma coisa assim que eu tenho muita pena, porque realmente ele deixou uma história, ele deixou um conhecimento que é considerado até hoje, né? A gente parte daqueles 5 casos que ele deixou. Né, assim, desse jeito? Tá certa essa história? Ave Maria, tá linda. Eu queria só fazer uma palavra, apesar de que cada vez mais, menos rádio é melhor, né? Mas eu queria fazer uma colocação a respeito também da evolução da radioterapia, né? Houve um tempo que se irradiava o máximo que fosse possível. Depois, se chegou à conclusão que a associação químio e rádio aumentava o índice de neoplasia secundária, né? Segunda neoplasia. E aí, os novos... que isso talvez fosse uma coisa bacana, Fernanda, é uma sugestão, né? De rever junto com os trabalhos mais recentes. Mas, assim, o que foi mudando? Terapia estendida da radioterapia, né? Depois, campo envolvido, tentando restringir. Depois, sítio envolvido, né? Depois, nodo envolvido. Apesar de que esse nodo envolvido envolve
dificuldade grande e a necessidade do PET pré. E mais uma coisa importante que eu vi e que a gente não aplica aqui, né, é que o oncologista radioterapeuta, ele deve ver o paciente inicialmente, antes da quimio. A gente não tem essa prática. E qual é o objetivo? É justamente de planejar, por ocasião do momento inicial do diagnóstico, qual será a melhor radioterapia e a menor possível para aquele paciente, né? E, por último, a radioterapia com próton, né? Que pouquíssimos centros no mundo têm, mas isso já está sendo falado. Então, assim, essa evolução também está no campo da radioterapia, apesar que se usa cada vez menos. Mas tem importância para os tumores Buck. Eu queria... Pois não, doutora Helena. Falando no passado, e pegando aí o gancho da ACI, começa a conversar sobre Hodgkin, né, ACI? A gente não quer se calar. Do ano que começamos a ter Hodgkin até o ano 2000, que nós temos um levantamento muito bom, nós temos vários pacientes tratados só com radioterapia, e inclusive nesse período houve uma mudança, inclusive, não só de técnica, como de qualidade de aparelhagem, né? E então é uma coisa muito interessante isso que você levantou. Eu acho que a gente tem condições de fazer isso. Eu queria uns jovens, assim como Hércules e outros que apresentaram hoje, que se entusiasmassem de fazer uma coisa que não é fácil, que é ir atrás dos prontuários e copiar, e se submeter àquela letra horrível de muitos, né, Renata? A gente fica doida, assim, atrás de entender o que eles estão escrevendo. Mas eu queria, assim, muito esse estímulo, queria muito. Obrigada. Não, a gente está cuidando, estamos cuidando para deixar tudo bem organizadinho, o ambulatório de Hodgkin, eu acho que a doutora Assi concorda comigo, ele está à disposição para quem quiser ajudar a fazer as suas investigações. Queria responder e tentar acompanhar o raciocínio da ACI, que eu acho que é importante. De fato, a radioterapia evoluiu, né, e melhorou, e aí entra o conceito da radioterapia conformacional, e segundo de quem eu sou mais próximo nesse diálogo é com o Fernando Bastos, ao longo desses anos todos, e mesmo a gente não tendo essa consulta inicial, mesmo no privado a gente não tem, a gente tem tido assim, o hábito de mandar o exame inicial e ele comparar, e muitas vezes ele repete uma tomografia para marcar o campo, né? Eu ia fazer uma pergunta bem assim objetiva, assim, você ainda encaminha no nosso serviço, você ainda encaminha para radioterapia doença Buck? Você ainda faz isso? Sim. Sim. Porque eu também eu faço também na minha prática privada e queria só ouvir de vocês. Eu acho que isso é importante porque se você me perguntar, os doentes que eu tenho em remissão foram os que fizeram quimioterapia e que irradiaram doença Buck. Se você quiser uma resposta bem objetiva. Diga, Renata, diga. Eu queria só acrescentar com relação a essa discussão da rádio, né? Então, a gente ainda tem as indicações para radioterapia na parte pediátrica. Também isso é uma coisa que é muito, muito extensamente discutida. E hoje em dia, os protocolos brasileiros de Hodgkin para tratamento de criança e para adulto jovem, eles já trazem esse momento da discussão de caso a caso, muitas vezes baseado na resposta do ciclo de químio. Então, já se usa muito o EPA, que é também um esquema muito semelhante ao ABVD, dependendo da estratificação de risco, e após os 2 ciclos iniciais com o uso de antracíclico, a gente avalia o PET e vê se teve resposta completa. Mas, assim, eu estou falando isso só para dizer que já existe essa tentativa de minimizar o uso da radioterapia, né, nesses casos de doença mais avançada, mas ainda é uma escolha terapêutica em alguns casos, assim, mesmo protocolar, assim, ainda é.
Bom, nós teremos, obrigado, Renato, nós teremos, a gente já passou um pouquinho do horário, mas já vamos finalizar, nós teremos aí, no mês de julho, eu vou falar para vocês sobre terapia pós-transplante, sobre imunoterapia pós-transplante, o que tem de novo, né? Quais são as possibilidades. E no finalzinho do mês de julho, a Lara vai falar para a gente um estudo muito interessante, o que mudou, um estudo do grupo de Seattle, o que mudou com a mudança dos tratamentos, da opção de imunoterapia, o que mudou com relação ao transplante. Então, os resultados é um estudo bem interessante. Então, a gente vai ter esse fechamento aí do que a gente discutiu. Então, eu queria muito agradecer o Hércules, agradecer a vocês todos, a Si, doutora Helena, Renata, pela presença, e a todos aí que tiveram a paciência de ficar até o final. Tá bom? Muito obrigado, uma boa semana para todos. Até mais. Tchau, tchau.